Olá, boa noite. Tudo certo aí, pessoal? Tudo ok? O som tá bom? Dá para entender? Legal? Ok. Vamos iniciar então. O pessoal tá entrando. Legal, boa noite. Bueno. Nós vamos hoje abordar novamente o tema potencializando as possibilidades para o ano novo, para o ano que vem. A gente já passou isso na live anterior e vamos frisar isso de novo, de repente tirar alguma dúvida. A gente já passou alguns comandos para serem escritos na agenda na live anterior e hoje a gente vai falar de outras possibilidades aqui. Ok, pessoal? O pessoal está entrando. Bem, pessoal, assim, atração de possibilidades para o próximo ano. Como isso é possível? Atrair possibilidades é uma coisa totalmente não palpável, uma situação, diria, teórica, irracional, não sei se é esse o termo. Mas assim, ó, é possível, a gente sabe que isso é possível, basta entender como tudo isso funciona. Bem, funciona tudo então a partir da sincronia sistêmica. Sincronia sistêmica é a conexão de sistemas. Um sistema conecta no outro, que conecta no outro e chega naquele ponto que a gente quer. A gente parte de um ponto onde a gente está hoje e nós vamos na direção daquele ponto que a gente quer, fazendo conexão de sistemas. Isso a gente faz como? Através das nossas escolhas. A gente vai tomando decisões, vai fazendo escolhas a cada dia e vamos nos direcionando então para aquele ponto onde a gente quer. Ok, mas isso é normal, o que tem de extraordinário nisso daí? Não tem nada por enquanto. Como é possível melhorar a assertividade disso aí? A gente chegar naquele ponto que a gente quer, da gente conquistar aquilo que a gente almejou. Como isso é possível? Isso então é atração de possibilidades. Bom, a gente entende, todo mundo entende o racional, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue pegar e consegue planejar, escrever e depois vai executando as tarefas até chegar naquele ponto planejado então. Isso seria um planejamento estratégico. Ok, isso é racional, perfeito, tranquilo, funciona. No entanto, existem situações que a gente não considera num planejamento estratégico. Por quê? Porque a gente não conhece. São as incertezas da vida, as incertezas do negócio, as incertezas do nosso dia a dia. Isso a gente não consegue determinar. E aí a gente viaja como nessa viagem aí? Ao acaso? Aí vem aquela questão da fé. Fé. Cada um tem a sua fé ou não tem fé. Tem religião, cada um tem sua religião, suas crenças, enfim, não é isso que importa. Você tem que acreditar que tudo é possível. Se você tem uma religião, tem uma fé, tem uma crença, enfim, algum ritual que você pratica, ok, ótimo, utiliza esse ritual, essa religião, essa fé, para também ajudar a conquistar aquilo que você planeja, que você planejou lá. No entanto, se você não tem isso aí, você precisa de outra ferramenta. Ou também outra ferramenta além de ter isso daí. Porque muitas vezes só essa fé, só isso, não vai achar elementos suficientes para conectar o ponto de onde a gente está hoje naquele ponto de onde a gente quer chegar. Pensando dessa forma, misturando a mecânica tradicional com a mecânica quântica, é assim que funciona. Soma uma peça com outra, são engrenagens que vão se conectando, que vão nos levar naquela direção, naquele ponto onde a gente quer chegar. Mas como fazer essas conexões de maneira que a gente chega lá, sem se desviar do caminho, sem parar no caminho, no caso, buscar aquela condição? Bueno,
Se vocês pararem e analisar de uma forma ampla, tudo praticamente que a gente faz na nossa vida depende de ferramentas, depende de utensílios, depende de equipamentos, né? Se você quer melhorar a sua visão, por exemplo, tem uma visão cansada, uma visão já com algum problema, o que você faz? Você utiliza um óculos. Isso é o quê? Isso é um equipamento, enfim, é uma ferramenta que vai melhorar a sua visão. Ok? Se você quer cortar um fio, quer cortar um arame, quer cortar uma peça, como que você faz? Com a mão, com o dedo, quebrar? Não dá. A gente precisa de uma ferramenta, ou uma tesoura, ou um alicate, ou alguma coisa desse aqui que vai... O que faz a ferramenta nesse caso? Ela multiplica a nossa força. Então uma ferramenta, ela é uma extensão dos nossos membros. É uma extensão dos nossos membros. Para tudo a gente precisa de uma ferramenta. Se nós temos a intenção de viajar, nós vamos para o Rio de Janeiro, como que nós vamos? A gente pode ir caminhando. A gente pode ir caminhando. No entanto, a gente normalmente vai de avião. E isso é o quê? Isso é um equipamento, uma ferramenta, um dispositivo, enfim, que vai nos levar até lá. É assim que funciona. Tudo que a gente praticamente faz, a gente utiliza ferramentas. Isso é o que o homem moderno criou, porque antigamente praticamente não existia. As primeiras ferramentas foram cunhadas em pedras, lascas de pedra. Foram cunhadas as primeiras ferramentas para ir facilitando a vida das pessoas, né? Mas a partir da evolução do homem, ele foi criando ferramentas e mais ferramentas e criando maneiras de facilitar a vida através de ferramentas. E hoje nós temos máquinas que trabalham sozinho. Nós temos carros, veículos que tu senta dentro praticamente só dirige, não precisa nem fazer câmbio mais, é só acelerar. Então tudo veio para facilitar. Mas aí vem aquela questão, ok, são ferramentas que ajudam na nossa vida, que ajudam a desenvolver melhor as nossas tarefas, ajudam a melhorar o nosso desempenho, né? Quando a gente quer, por exemplo, um outro exemplo, multiplicar as nossas ações. O que a gente faz? A gente pega colaboradores, uma empresa é assim. Por quê? Para multiplicar as ações, a gente sozinho não consegue fazer aquela quantidade de movimento, de execuções, de tarefa necessário para desempenhar aquela função. Então a gente precisa de colaboradores. Então a gente vai agregando energia, agregando pessoas, agregando energia para executar aquela tarefa. Então vamos trazer tudo isso que isso é racional. Por que é racional? Porque a gente vê, a gente percebe, a gente sabe, a gente pega, são palpáveis, são ferramentas, são palpáveis, né? Tudo é racional, dá para entender perfeitamente, dá para descrever essas ferramentas. Vamos trazer isso, filosofando, trazer para o nosso irracional. E como eu faço então para potencializar as minhas intenções, potencializar a conquista dos meus objetivos? Opa, mas aí nós já vamos para uma situação que não é palpável, porque nós temos a situação que nós temos hoje, essa é palpável, está aqui, a gente sabe qual é. A situação que a gente quer chegar, a gente não conhece, a gente só tem a intenção, consegue desenhar na nossa mente esse ponto que a gente quer chegar, a gente consegue. Mas só isso muitas vezes não é suficiente, né? Então o que a gente faz? A gente busca ferramentas teóricas, a gente faz curso para ficar rico, curso para ficar próspero, curso para fazer sucesso, livros de autoajuda, tudo nos dão ferramentas, mas isso tudo depende de nós, das nossas ações, do nosso corpo só. Tá? Então a gente consegue chegar lá, ok, através das nossas ações, utilizando ferramentas físicas e tal, mas não é só isso. Nós temos que atrair possibilidades, atrair facilidades, atrair situações que melhoram, que favoreçam a nossa chegada naquele ponto. Como que se faz isso? É uma situação completamente teórica, não se consegue achar ou pensar em nenhuma ferramenta prática que vai me ligar o ponto de onde eu estou hoje no ponto onde eu quero chegar. Né? Claro, se tratar de uma viagem, eu tenho um avião que vai fazer isso, um veículo e tal, mas não é só isso. Muitas vezes, para viabilizar essa viagem, eu preciso melhorar a minha situação financeira, e aí já vem um ponto que é irracional, eu não é palpável ainda isso daí.
Como que eu faço para potencializar, então, a atração dessas facilidades, para favorecer a atração disso que eu quero para mim, desses objetivos? Essas ferramentas é que eu me refiro. Nós precisamos de ferramentas que facilitem a nossa vida nesse sentido. Porque as outras ferramentas físicas a gente consegue imaginar tudo. Tu quer apertar um parafuso, tem uma chave, é uma ferramenta. Tu quer desapertar um parafuso, tem uma chave. Tudo são ferramentas. Para tu ligar um ar-condicionado, que é um equipamento que modifica um fator ambiental que muitas vezes nos prejudica, que é a temperatura, aí tu tem um controle remoto. Esse controle remoto é recente. Eu sou do tempo ainda que não existia o controle remoto, e os primeiros que existiam ainda era com fio, era uma conexão com fio. Então não era um controle remoto, era um controle manual, mas era com fio. Hoje são controle remoto. Como isso funciona? Através de frequências, de informações. Olha essa palavra. Informações. Tudo são informações, né? Isso traduzindo em frequência. Informações não é uma carta escrita ou a mensagem do rádio, enfim. A mensagem do rádio é uma informação, mas ela é decodificada pelo rádio, ela vem em forma de frequência também. Ok, então, pensando nisso tudo e estudando formas da gente conseguir executar essa tarefa tão complexa que é nos levar daqui até o ponto de onde a gente quer chegar, sem ser de uma forma física, sem ser um carro, sem ser um veículo, sem ser um automóvel, como que a gente consegue fazer isso daí? Tá? Essa é a situação que me levou a pensar e estudar por muito tempo uma maneira da gente conseguir fazer isso. Evidentemente que eu não sou um gênio da lâmpada, eu não sou um prêmio Nobel da física, não é isso, não tem nada a ver. Até porque essas ferramentas que eu utilizo já existem, eu não inventei. Eu criei a forma como elas vão se somar em sincronia dos sistemas para conseguir melhorar a nossa situação. Isto sim foi a forma que eu achei para conseguir fazer esses dispositivos trabalhar a nosso favor. Se a gente considerar que nós somos uma entidade energética encarnada, nós temos a carne, nós estamos vivos, nós estamos em entidade energética conectados com o meio. Desde a energia vital, que é antes da nossa geração, tem a energia vital, antes de a gente existir, tinha a nossa energia vital, que foi fecundada e tal, formou o nosso corpo, e hoje nós estamos conectados com a consciência universal. Nós estamos conectados nesse meio. Onde quer que a gente esteja nesse planeta, a gente vai estar conectado desde a energia vital até a nossa consciência, até a consciência universal. Nesse meio tempo nós temos a espiritualidade. Nós somos espiritualizados porque nós estamos vivos, nós estamos conectados, a nossa energia está conectada com a consciência universal. Mas muitos de nós não cultuam essa espiritualidade. O culto a essa espiritualidade é o que se chama de religião, ou crença, ou enfim, qualquer outro nome que queira dar. Cada um tem a sua forma de cultuar essa espiritualidade. Todo mundo é livre para fazer o que achar melhor. E da forma que acredita e da forma que tem um resultado melhor. Perfeito. E se tiver alguém que eu não acredito, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas como não acreditar numa energia maior? Então assim, o Deus é um nome que foi dado para essa energia maior, né? De repente tem outras religiões que dão outro nome. Não importa o nome. Essa religião, essa energia maior, ela existe. Eu sinto que ela existe, porque eu trabalho com ela. Eu consigo, para mim e para as outras pessoas, para os meus clientes, fazer a conexão com essa energia e conseguir resultados lá no ambiente dos clientes. Quem faz isso? Quem consegue fazer essa magia? Não existe magia, é essa conexão e essa interferência em sincronia sistêmica. Eu mexo nos sistemas aqui, o sistema lá no ambiente do meu cliente mexe ao mesmo tempo, por entrelaçamento quântico. De que forma isso acontece? Através de ferramentas. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós precisamos então ferramentas para fazer isso daqui. E quais são essas ferramentas? Nós podemos não utilizar ferramentas, vamos simplesmente fazer com a nossa intensidade mental, né? A gente
fez bastante leitura, fez treinamentos, fez curso, a gente aprendeu, limpou lá aquelas crenças negativas que estavam lá. Isso é a primeira coisa que se faz, limpa as crenças negativas que estão lá atrás, porque dinheiro é sujo, porque é sempre a mesma coisa. Tá? Limpou aquilo tudo lá, ok, agora eu vou ficar rico. Ok, vamos acreditar. Vamos buscar possibilidades para que isso aconteça. Não é simplesmente acreditar, bom, agora vai, e ficar sentado esperando. Não é. Precisa de atitude, mas que atitude? Eu estou aqui numa situação X, é como eu estou hoje. A situação Y é onde eu quero chegar, ou a situação que eu desejo para mim em determinado momento, lá na frente, ou logo ali. Como que eu chego daqui até lá? Acreditando, esse é o primeiro ponto. Planejando, esse é o segundo ponto. Tendo atitude, ações, esse é o terceiro ponto. Mas se eu fizer tudo isso daqui e a energia não for favorável, ela me tira do caminho, ela coloca barreira na minha frente, como que eu vou vencer isso? Eu tenho que ter um ambiente favorável para essa situação acontecer, né? Eu posso pegar um barco e atravessar, andar no oceano, em ondas rasas, e eu posso andar em tempestades. O ambiente favorável vai me levar mais rápido, vai me levar mais tranquilo, ou pelo menos vai me levar. Se eu pegar ondas, pegar turbulências muito fortes, eu posso nem chegar, eu posso naufragar na viagem. Então o ambiente tem que estar favorável para isso. Como que eu torno esse ambiente favorável? Considerando então que tudo é energia, tudo é energia. Nós somos energia, a luz é energia, os fótons são energia, os livros que estão aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, são energia, tudo é energia, trazendo tudo para o fundamento de tudo que são os átomos, que são as moléculas, tudo no fundo é energia, tá? E a gente se correlaciona com tudo isso. Considerando a nossa entidade energética, é um padrão de energia. E considerando onde eu quero chegar, o meu objetivo, é outro padrão de energia. Como é que eu chego daqui até lá? Como é que eu faço essa conexão energética de forma favorável para chegar até lá? Usando ferramentas. Quais são essas ferramentas? Bom, eu já falei, uma delas é o padrão mental, mas a gente muitas vezes não tem constância para isso, nem intensidade, a gente se desvia do caminho, porque os problemas do nosso dia a dia nos tiram a concentração. E aí muitas vezes nós nos desviamos do caminho sem perceber. Eu tinha um planejamento, tinha uma intenção, e eu me desvio do caminho pelas situações do cotidiano. E a gente sabe que as circunstâncias, por exemplo, olha hoje como estão as circunstâncias do nosso Brasil. Elas podem nos tirar daquela concentração, por um motivo ou por outro. Então nós acabamos vibrando pela energia, pela frequência das circunstâncias, é o que acaba acontecendo. A não ser que a gente tenha um padrão de energia muito mais forte que isso, ou uma ferramenta. Porque a energia mais forte é que prevalece, a luz mais forte prevalece, o som mais forte prevalece, o cheiro mais forte prevalece, a energia mais forte prevalece. Mas eu tenho que manter essa energia, né, mais forte, senão ela não prevalece. Hoje as circunstâncias são tão dominantes que a gente anda praticamente na mesma direção onde a maioria vai. Isso chama-se moda. Moda é uma figura de estatística que quer dizer onde a maioria vai, onde os resultados concentram. Isso chama-se moda. Daí tem os desvio padrão e outros termos, enfim. Mas a gente compra uma roupa porque está na moda, compra um sapato porque está na moda, no ano que vem já não é mais aquilo, já mudou, já é outra moda, compra um carro porque está na moda. Por que isso? Isso é a influência das circunstâncias, o meio está nos influenciando para isso. Muitas vezes a gente nem precisa daquilo que a gente está fazendo, a gente nem precisa comprar aquela mercadoria, aquilo, mas por quê? Porque está na moda. Mas essa moda interessa para quem? Normalmente não é para nós. Normalmente essa moda a gente quer andar na moda, ou quer comprar essas coisas na moda para mostrar para os outros. Por quê? Porque adianta tu estar na moda se tu estiver sozinho lá no meio do deserto, não tem ninguém no entorno, ninguém para ver, ninguém para admirar. Qualquer roupa que tiver tá bom, qualquer carro, o que é importante é que tenha alimento para sobreviver. Entendeu? Então, como tudo é muito relativo, então as circunstâncias nos dominam. E ainda tem
pessoas que ficam focadas em informações, por exemplo, da mídia. A mídia domina, a mídia domina todo mundo. Por quê? Porque eles têm que fazer a cabeça das pessoas, têm que dominar as pessoas, porque eles precisam vender os produtos que eles estão anunciando, precisam que as pessoas acreditem no que eles estão falando. Então, uma dominação total. Nós somos dominados pelas circunstâncias. E aí a gente quer atingir os nossos objetivos, mas se nós não conseguimos, não temos nem energia própria para não ser dominado pelas circunstâncias, como que tu quer atravessar toda essa turbulência e ainda chegar lá no teu objetivo? Só com o teu padrão mental, com a tua capacidade de concentração, é difícil. Não é possível, mas é difícil. Então, assim, a grande maioria das pessoas, por mais que tenham conhecimento, por mais que façam treinamento, por mais que tentem andar preenchendo os formulários, todos lá não conseguem chegar a resultado nenhum. Aí, pô, mas o cara que me ensinou isso aqui ficou rico? Claro, ele ensinou um monte de pessoas, ele enriqueceu. As pessoas, uma ou outra talvez, mas a grande maioria não, só enriqueceram aquele outro lá. É assim que funciona. Então, assim, mas assim, a gente está buscando riqueza? É só isso que a gente quer? Ou que é qualidade de vida? A riqueza é muito interessante quando nos leva para a qualidade de vida, senão não faz sentido. Eu já falei numa outra oportunidade que se você só quer dinheiro, aí é fácil, aí até passando a perna nos outros, assaltando, tudo. Se é só amontoar dinheiro, ok, tá tranquilo. Isso é qualidade de vida? Não é. Então o que a gente precisa? Prosperidade, a gente precisa ter uma qualidade de vida onde a nossa roda da vida fica redonda. Nós precisamos ter relacionamentos, uma família, uma base, um fundamento, Nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter um ambiente saudável, precisamos ter dinheiro, então, para fazer tudo que a gente quer com facilidade. Isso sim é qualidade de vida. Só dinheiro é uma ponta da roda da vida. Não quer dizer que você vai ser feliz por isso. Pode até ter momentos felizes, mas isso não é qualidade de vida. Quantas pessoas dariam toda a sua fortuna hoje para comprar saúde? Pessoas riquíssimas que morrem cedo, focaram lá no dinheiro e esqueceram do resto. Tu tem que levar tudo junto, tudo tem que funcionar ao mesmo tempo. A família, os filhos, os amigos, isso cada um tem a sua forma de entender qualidade de vida, A saúde principalmente, atividades, alimentação, tudo faz parte, o ambiente, Tudo faz parte da nossa qualidade de vida. Se levar dessa forma e os relacionamentos em equilíbrio e harmonia, nós temos qualidade de vida. E isso facilita então a atração de possibilidades para a gente chegar onde a gente quer chegar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Influencia em nosso funcionamento, é difícil abstrair a circunstância. É difícil abstrair das circunstâncias, mas a gente tem que entender que a gente não pode ser dominado pela circunstância. A gente tem que usar a razão e tem que entender que tudo o que nos é imposto pela mídia ou pelas informações subliminares que estão no ambiente, as circunstâncias, tudo é um jogo de interesses. Tudo é um jogo de interesses. E esses interesses não são favoráveis a nós, a maioria deles não são. Por quê? Porque eles tentam te vender alimento industrializado que muitas vezes beneficia somente a indústria. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhe aqui para não complicar. Mas assim, nós temos que entender que tudo que existe são interesses. E nós temos que perceber isso aí. Se eu começar a prestar atenção na vida, prestar atenção em tudo, você vai ver que tudo é um jogo de interesses. Tudo tem um motivo, tem um interesse por trás daquilo lá. Então, assim, a gente tem que se fixar, tem que bater o pé, fazer a nossa base, o nosso fundamento na família, nas nossas raízes, ter uma consciência, uma conexão alinhada com o todo, com a consciência universal. Se praticar alguma espiritualidade, ok, às vezes é bom, às vezes não sei também, depende, se for uma estrutura bem alinhada. Mas a gente precisa ter essa consciência e ter o poder de escolha que nos leva, então, a ter aquilo que a gente quer lá como objetivo. E para isso, o mais tranquilo, o mais fácil, o mais
prático, nós temos uma ferramenta para isso, nós temos que ter uma ferramenta para isso. Para tudo nós precisamos de uma ferramenta. Né? Nós estamos conversando aqui, ó, tem pessoas assistindo aí, eu estou falando aqui através do quê? De um equipamento, um dispositivo, que é uma ferramenta. Como a gente faria isso sem essa ferramenta? Não faria. Né? Há uns anos atrás a gente faria isso aí, nem televisão existia, era por carta, levava um mês para chegar uma carta, um mês para voltar outra, e assim ia. Eram 10, 12 cartas por ano que a gente conseguia trocar. Né? Então, hoje nós temos facilidade em tudo, mas nós somos influenciados demais. As circunstâncias nos tiram do nosso centro muito facilmente, nos fazem mudar de opinião, pregando raízes, fundamentos errados, raízes erradas, consumismo, tudo por interesses. Isso é o que move o mundo hoje. Nós escolhemos coisas que nós nem precisamos, muitas vezes, para andar na moda. Qual a diferença? Não estou condenando, mas assim, eu pergunto qual a diferença de um relógio, aqueles que compram no camelô, e qual o relógio de um Rolex, que vale o preço de um apartamento ou mais, nossa, milhões. Qual a diferença? Status. Marca a hora, praticamente a mesma coisa. Então assim, ó, só para ter não estou condenando, cada um faz o que quer o dinheiro, com o seu dinheiro. Eu só estou dizendo de que forma que a gente é influenciado pelas circunstâncias, muitas vezes por situações que não interessam. Interessa eu ter uma casa. Qual a diferença de ter uma casa, um apartamento de 100 metros quadrados ou de 1.000 metros quadrados? Um apartamento de 500 mil, um apartamento de 30 milhões. Uma casa de 30 milhões. O que muda? Ah, mas eu vou ser mais feliz. Depende. É isso que vai trazer felicidade? Depende. Olha no entorno, olha essas pessoas, olha esse pessoal que a gente vê na TV, esses mais famosos, eles são muito felizes, eles têm muito dinheiro, eles são felizes. Muitas vezes nem família, não consegue ficar com a família, é uma troca de relacionamento assim absurda, é um deslumbramento. Isso é qualidade de vida? Cada um faz o seu julgamento. Mas enfim, não é esse o tema que a gente veio buscar aqui, mas assim, ó, como que nós vamos então chegar nos nossos propósitos utilizando ferramentas? Quais ferramentas? Vocês têm uma ferramenta delas que é bastante eficaz, que é a agenda quântica. Isso é uma ferramenta. Como funciona, vocês já sabem. Eu vou explicar de uma forma mais técnica, talvez agora, para vocês entenderem. Como funciona a agenda quântica, então? Nós somos uma entidade energética, e individual. Não existe duas entidades energéticas iguais no planeta. Eu sou único. Outra pessoa, por mais que seja parecido, é diferente. Não existe duas entidades iguais. Então a minha identidade básica, além do polegar aqui, da digital, a minha identidade energética é única. Não existe outra igual. Não tem. É impossível. Né? Por mais que façam um clone de mim, ele não vai ser igual nunca, porque se tiver uma célula a menos ou a mais do que eu, ou um átomo, ele já não tem a mesma quantidade de energia que eu tenho. Pode ter mais, pode ter. A vibração não vai ser a mesma. Então não existe duas entidades energéticas iguais. Eu sou uma entidade energética. O padrão de energia que eu quero conquistar, o meu objetivo, a minha meta, qualquer que seja, cada um tem a sua, ele forma um padrão informacional. Né? Ele é um padrão de energia, informacional que está lá, que eu quero conquistar. Como que eu me conecto até ele de uma forma que eu consiga trilhar em sincronia, que as engrenagens vão somando e vão conectando para mim chegar nele com mais facilidade? Então, eu utilizo uma das formas, vocês têm lá, a maioria de vocês tem, essa agenda quântica. O que faz essa ferramenta? Ela é uma ferramenta que está conectada no sistema quântico, ela está brilhando, porque ela está conectada através dos catalisadores aqui, buscando atração para aquilo que eu colocar aqui, o que ela tem que buscar. Ela está conectada comigo, ela é uma extensão minha, ela é uma ferramenta minha. Como que ela é uma ferramenta minha? A partir do momento que eu coloco aqui o meu nome e minha data de nascimento, eu me conectei com ela. A minha energia, que é única, vai se conectar com ela, que é única. Não tem duas agendas iguais, elas estão numeradas diferente, o programa delas é diferente. Tá?
Então a minha energia está conectada com essa energia a partir do momento que eu preencher meus dados ali, eu fiz a conexão energética com ela. A conexão energética minha com ela está feita. Agora, como que eu chego até do outro lado, na margem, lá onde eu quero chegar, que é o meu objetivo? Eu coloco o endereço aqui. O que é o endereço? Eu descrevo o que eu quero. O endereço que eu digo é aquilo que eu quero, onde eu quero chegar. Entenderam? Então, eu sou um padrão de energia que está conectado com uma ferramenta energética que é única, que é exclusiva, que é minha. Que vai se conectar, é o meu barco que vou navegar até na outra margem, que é onde está meu objetivo. Entenderam a metáfora aí? Então, o endereço desse objetivo lá eu vou colocar aqui. Eu vou descrever o que eu quero como objetivo. E esse barco vai me levar até lá. De que jeito? Eu vou ficar sentado esperando a coisa acontecer? Não. Ele vai me dando oportunidades, possibilidades, informações, mas eu tenho que estar ligado, né? Eu tenho que estar ligado. Porque muitas vezes o cavalo passa encilhado uma vez só. Eu dificilmente indico situações ou trabalho ou coisa para pessoas, por quê? Porque eu já me dei muito mal com isso, né? Eu indico e de repente eu tento ajudar e não ajudo, porque a pessoa não tem aquele pique que eu acho que ela tem. Agora recentemente ainda dei uma bola picando para alguém chutar aí, não sei se chutou, não pedi informações, tenho até medo de perguntar como é que ficou a situação, mas assim, ó, eu coloquei um cheque em branco para essa pessoa lá, coloquei uma das maiores empresas no país na mão dele. O que deu eu não sei, mas eu arrisquei mais uma vez. Vamos ver, tomara que deu certo, porque ele merece, e essa empresa é uma empresa muito séria, minha cliente e tal, mas eu quero que a coisa dê certo, que fique bom para todo mundo. É a única forma que tudo fica redondo, tem que estar equilibrado, tem que ficar bom para todos, né? Senão, onde alguém se sentir prejudicado, onde alguém for prejudicado, já não está mais em equilíbrio, já não está mais em sincronia. Tá, meus queridos? Então, assim, eu sou uma entidade energética que eu uso uma ferramenta que é uma extensão do meu corpo. Isso aqui é uma extensão do meu corpo, é um chip que eu coloquei no meu corpo, tá? É um chip que está potencializando o que eu coloco ali para atingir aquilo que eu quero. Como que eu chego lá onde eu quero? Bom, para chegar lá depende do que você solicitou lá. Porque se for uma coisa impossível, ou praticamente impossível, não vai dar. Ou vai demorar muito. Essa agenda tem programa para 1 ano. Então teria que ser alguma coisa programada para 1 ano. Ou você vai dar continuidade dela depois até chegar lá. Porque tem situações que não se resolvem em 1 ano. Tem coisas que demoram mais. Mas o que? Primeiro, para fazer esse caminho, para trilhar esse caminho, você tem que ter preparação. Não adianta querer buscar uma situação que você não está preparado para isso. Primeiro tem que se preparar. Ou vai se preparando ao mesmo tempo enquanto está trilhando o caminho. Tudo é possível para todos, mas tem que ter uma certa coerência, né? Tem que ter uma certa coerência. Se eu quero ser um piloto de avião, pô, mas eu nunca entrei num avião nem para andar, quanto menos pilotar. Então eu tenho que me dirigir para fazer os estudos necessários para cumprir essa missão. Entenderam? Então tem que ter preparação e oportunizar as coisas para acontecer. Oportunizar, ousar. Tá? Se você tem preparação, você sabe onde é que você quer chegar, tem o endereço, é lá que eu quero ir, é isso que eu quero para mim. Você tem aqui uma ferramenta. Presta atenção nas situações e vai à luta. Ousa, dá um passo a cada dia, para frente, para frente, para frente, vai e chega lá e vai dar certo. E vai dar. Por quê? Porque você tem uma vela no teu barco que está te ajudando a empurrar. Não é só o remo. Essa ferramenta aqui, essa agenda é uma vela no barco. Não é só o remo, ela está ajudando a tocar o negócio para frente. Tá? Então é assim que funciona. Não dá para perder oportunidade, não dá. E tudo são sinais. Até quando eu não tenho nenhuma informação, já são sinais também. Muitas vezes eu estou no caminho errado, né? Se eu tento e tento e tento e a coisa não dá nenhum retorno, não dá nada, nenhum posicionamento, mas nada, não mexe nada. Tem coisa errada. De repente não é por aí. Posso até ajudar a trocar uma ideia, porque muitas vezes a gente quer tocar, quer ir nessa direção, quer passar, mas a porta é ali do lado. E a gente quer bater a cabeça ali a vida inteira e não vai.
Entendeu? Às vezes é só um detalhe. O não acontecer nada já é uma informação. Tem que evoluir. Se você está insistindo 1 mês, 2 meses, 3 meses e não evoluiu nada, o que está acontecendo? Ou você não está oportunizando aquele acontecimento. Oportunizando é dar oportunidade para que aquilo aconteça, né? Ou você não está observando os sinais, ou você não está preparado para isso, ou não está buscando as oportunidades, porque as possibilidades estão aí. Só que tem que buscar, né? É como dizia, não lembro o nome dele lá, ele dizia que vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Não, tem que tirar leite. Ela oportuniza o leite, tem que ir lá tirar. E é mais ou menos desse jeito. Então tem que ter ação, tem que ter atitude para buscar, mas que seja uma coisa coerente. Então assim, uma sugestão, passos menores vão te dar resultados mais imediatos. Se você pega um passo muito grande, muitas vezes você nem vai perceber, até está evoluindo, mas é tão imperceptível que você vai desistir. Não pode desistir, nunca pode desistir. Se você tem preparação, você sabe o que você quer, e isso é possível, não dá para desistir. Só que às vezes você colocou um passo muito longe, colocou o alvo muito longe e a sua luneta não está atingindo lá, não está alcançando. Então, talvez um alvo lá longe, mas com passos menores, você consegue medir melhor a evolução dos acontecimentos. Tem quem faz assim e dá certo, e vai, né? Vai medindo situações, vai trocando de posição, vai mexendo, vai ajustando e chega lá. Essa é uma forma de atingir a qualidade de vida. E olha que qualidade de vida inclui prosperidade, inclui dinheiro, inclui relacionamentos, inclui família, que é a base de tudo, inclui saúde, inclui qualidade de vida, né? Lazer, tudo isso está incluso em qualidade de vida. E é só o que interessa isso, meus queridos. Não adianta querer só buscar dinheiro, só riqueza. Por mais que vocês pensem que essa é a situação, que é a coisa mais importante que existe, até vocês terem isso na mão. Aí vocês vão ver que não é só isso, né? Corre para o dinheiro, ok, está aqui, caiu, agora sim, agora estou rico. E como está o resto? Como está a saúde, como estão os relacionamentos, como está a família, como está tudo isso daí, tá? Então assim, ó, é importante? Nossa, é muito importante, né? É a energia de troca que serve para tudo, mas leva tudo junto, vai tudo levando equilibrado e aí vale a pena. Porque só o dinheiro vai nos levar ao quê? Muitas vezes a fazer escolhas erradas. Porque facilita bastante, né? Ele é poder, energia de troca, com muito poder, muita energia de troca, muitas vezes tu faz escolhas erradas, que vão te levar a lugares que muitas vezes não tem como retornar, tá? Então essa é uma ferramenta utilizada dessa forma. Vocês já ganharam na semana passada, já passei alguns comandos para colocar ali, para a gente conseguir atingir então aquilo que a gente quer como objetivo, tá? Bem tranquilo. Outra ferramenta, essa aqui então eu falei, isso aqui é uma ferramenta que é uma prolongação, um prolongamento dos nossos membros, é como colocar um chip, tá? Então onde você vai fixar aquela ideia que você tem, aquela intenção? Coloca aqui. Em vez de deixar aqui, deixa aqui também, mas registra aqui, por quê? Porque isso aqui vai criar um campo energético aqui e vai ficar registrado. Aqui muitas vezes vai esquecer, vai sumir, vai trocar, as circunstâncias vão te tirar do alinhamento e vai acabar não acontecendo nada, que é o que normalmente acontece. Cada final de ano a gente vai lá, faz aquelas promessas, aquelas ideias, aquele planejamento todo. No mês de dezembro, quando chega janeiro, já esqueceu de tudo e não aconteceu, muitas vezes não aconteceu nada aquilo no outro ano. Mas se registrar aqui, for coisas coerentes, coisas possíveis, coisas viáveis, vai acontecer. Basta dar sequência nessa sincronia de sistemas, a gente chega lá, né? As coisas vão se encaixando e você vai fazendo escolhas acertadas e vai chegar lá onde a gente quer. Vai chegar onde você quer, tá? Através dessa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta estática. Por que ela é estática? Porque ela tem um programa que vai te ligar, é um programamento que vai te ligar naquele ponto lá. Ela só vai fazer isso, vai empurrar tudo que tu escrever aqui, como ideia, como pensamento, vai te levar para lá. Ok, perfeito, funciona. Mas existem outras ferramentas. Existem ferramentas dinâmicas. Existem ferramentas dinâmicas. Por exemplo, isso aqui é um catalisador que trabalha com energia dinâmica. Como funciona esse?
normalmente ele é usado para atividades profissionais, porque envolve um universo maior, ele envolve um ecossistema maior. Esse ali envolve a ferramenta, que é a agenda, e o objetivo. É essa atração de possibilidades para mim chegar daqui até lá. Isso daqui faz um ecossistema maior. Por quê? Porque ele envolve tudo que está no ambiente, no meio relativo ao que eu vou trabalhar. Então, normalmente isso aqui se trabalha a nível profissional, né? Qualquer profissional. Eu tenho vários clientes de várias profissões, de vários tipos de atividade, desde advogado, médico, dentista, jornalista, enfim, corretor de imóveis, representante comercial, vários utilizando isso daqui. E pequenas empresas. Por que pequenas empresas? Porque ele envolve um ecossistema não tão amplo. Quando se trata de empresas maiores, uma entidade maior, uma organização maior, onde envolve muitas pessoas, aí se usa um catalisador maior. Por quê? Porque esse aqui é móvel, isso aqui eu posso carregar no bolso, na bolsa, na pasta, enfim, para onde eu for. Eu estou conectado com ele, porque além dessa conexão dos meus objetivos, dos meus propósitos, dos meus negócios, das minhas situações que eu quero resolver, ele está me enviando proteções energéticas direto, o tempo todo. E sempre que eu sofrer um ataque energético de qualquer natureza, ele automaticamente arma um sistema para me bloquear, para não me atingir, para não ser prejudicado então por essa energia que foi enviada para mim. Tá? E esse daqui ele fica fixo na empresa, na entidade, na organização, na associação, enfim. Por quê? Porque ele envolve um ecossistema maior. Porque uma empresa, uma entidade, uma organização tem o ambiente interno, que é o ambiente de trabalho, tem o ambiente externo, que são os clientes, fornecedores, e comunidade, e sindicatos, enfim, e mais o universo de possibilidades, que é aquele meio onde eu não conheço ainda, que onde pode ter mais clientes, pode ter mais fornecedores, pode ter mais colaboradores, tudo isso que eu ainda não conheço. Então tudo isso faz parte do ecossistema do negócio, do ecossistema da empresa, da organização. E esse catalisador fixo aqui envolve e trabalha tudo isso ao mesmo tempo, buscando a sincronia de todos esses sistemas, melhorando os meus resultados e atingindo os objetivos que eu quero para o meu negócio, meus propósitos, o propósito do negócio, enfim. Né? Inclusive eu posso trabalhar ao mesmo tempo engajamento da equipe, melhoria de vendas, uma situação jurídica que eu tenho lá, uma cobrança, um fornecedor, tudo ao mesmo tempo. Eu posso criar padrões vibracionais para cada situação, trabalhando tudo ao mesmo tempo, e tudo vai sendo mexido, vai sendo buscado situações favoráveis para solucionar aquelas situações. É assim que funciona. E esse aqui funciona da mesma forma, só que num nível menor, num ecossistema menor. Por isso que ele é utilizado para pessoas, para profissionais liberais, ou pequenos negócios, uma loja que tem um funcionário ou dois funcionários, ou um restaurante, enfim, onde não tenha onde o ecossistema não é tão amplo, não é tão grande. Então se utiliza isso aqui. Por quê? Porque aquele lá precisa mais energia para ser emitido, e esse aqui vai um pouco menos de energia na emissão dele. Tá? Então assim, meus queridos, isso aqui a pessoa carrega na bolsa, ou no bolso, ou deixa lá na mesa de serviço, e isso aqui está conectado num sistema emissor que eu tenho aqui por entrelaçamento quântico. Vamos imaginar que isso aqui fosse de borracha, que ele espicha aqui. Então esse aqui, uma parte dele está conectada aqui no meu sistema emissor, e o outro está lá na empresa, ou lá no bolso do meu cliente, ou lá na bolsa, ou independente de onde for. Tudo que acontece com um, acontece com o outro ao mesmo tempo. O que eu der de comando aqui no meu sistema emissor, ele está recebendo lá no ambiente dele. O que acontecer no ambiente dele, que precisa ser resolvido, o meu sistema automaticamente vai estar recebendo aqui. Então, é duas vias, né? E nos dois sentidos, recebendo informações e enviando informações, atualizando 24 horas por dia, automaticamente, ao mesmo tempo. Além disso, uma vez por semana no mínimo, às vezes eu entro mais vezes, eu atualizo, eu analiso cada sistema, eu entro lá, vejo como está e atualizo ele manualmente para fazer uma analisada, ver uma análise de o que pode estar ocorrendo. Muitas vezes tem situações que aconteceram lá e eu preciso falar com o cliente para ver o que houve,
ou formatar um padrão de energia melhor, diferente, ou houve um ataque energético, enfim, são situações que a gente vai corrigindo, né? E sempre que houver alguma alteração muito brusca, eu sou informado, tá? O sistema me atualiza sempre, tá? Mas automaticamente ele já está resolvendo cada situação ali. Tá, meus queridos? É dessa forma então que funciona. Tudo então são ferramentas. Então, recapitulando desde o início lá, nós precisamos de ferramentas para tudo. Tudo nós precisamos de ferramenta. Para serrar uma madeira, nós precisamos de uma ferramenta. Para comer, nós utilizamos um utensílio, que é uma ferramenta. Para cortar um alicate, nós precisamos de uma ferramenta. Uma tesoura é uma ferramenta. Por quê? Porque é um prolongamento dos nossos membros. É um prolongamento dos nossos membros. Ele facilita, ele multiplica a nossa força, facilita as nossas atividades. Para fazer uma viagem daqui para onde eu quiser ir, para o Rio, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, eu utilizo o quê? Não tem como eu ir até a Europa se eu não tiver alguma ferramenta, algum equipamento. Porque como que eu vou nadar? Não tem, eu preciso de um equipamento para ir para a Europa, para atravessar o oceano, tem um avião. Então, para tudo, praticamente para tudo, eu preciso ferramentas, eu preciso dispositivos, eu preciso utensílios. Então, para conseguir conquistar com mais facilidade os nossos objetivos, resolver as nossas situações, harmonizar nossos ambientes, equilibrar nossas equipes de trabalho, equilibrar um ecossistema todo. Eu quero equilibrar todo o ecossistema da minha empresa, inclui fornecedor, colaboradores, clientes, tudo. Como que eu faço isso se eu não tiver um equipamento, não tiver um sistema que vai fazer isso? Eu posso trabalhar, harmonizar uma cidade se eu quiser, né? Está acontecendo. Outro dia eu fui consultado por uma pessoa, tem uma cidade próxima daqui, quer dizer, próxima, mas nem tão próxima, uns 200 quilômetros, onde o índice de suicídio é muito grande. É muito grande. As pessoas se matam por nada lá. É incrível. E aquela cidade lá é campeã no estado em suicídio. E aí, comentando um dia lá, numa palestra que eu fui fazer lá, pô, o que está acontecendo com a cidade? O que é possível fazer? E aí, olhando o mapa da cidade, eu identifiquei algumas situações lá que realmente podem ser trabalhadas e que é possível fazer. Mas isso não evoluiu. Não saiu do papel porque, por interesses políticos, enfim, ficou só na conversa e não evoluiu. Mas realmente tem situações muito interessantes. Tem muitos estudos no mundo inteiro, se a gente for procurar na bibliografia, e eu tenho bastante cases disso daí, onde cidades têm regiões daquela cidade com um alto nível de câncer. Por que só naquele bairro, naquele local ali, né? São fatores ambientais que determinam esse desequilíbrio, que acaba fazendo um desequilíbrio nos nossos sistemas, das células do nosso corpo, e acabam gerando essa grande quantidade de células malignas ali. Então, câncer. Se tu for olhar no mapa, pega o mapa da cidade e coloca lá, localiza onde estão essas grandes quantidades de pessoas com essa doença. Muitas vezes estão localizadas no mesmo local, no mesmo bairro, na mesma quadra, na mesma região ali. E aí ali nós temos um problema para resolver a nível ambiental, né? A nível ambiental. E tem como resolver, tem como melhorar essa situação, tá? E assim diversas outras situações que é possível a gente resolver. Não tem como nós ignorarmos o ambiente, como ignorarmos o meio, porque a gente vive nele. Seria o mesmo que tu ignorar a água do aquário. Os peixes estão morrendo e tu não sabe que a água que é o problema. Se tu quer resolver o problema dos peixes, tu trabalha a água, resolve o problema dos peixes. E é assim, é o meio. Os peixes do rio morrem porque o meio deles muitas vezes está poluído, a água. Mas eu estou falando poluição magnética, poluição elétrica. E muitas vezes o que acontece nos nossos ambientes, nas nossas casas, nas nossas empresas, no nosso trabalho, são anomalias magnéticas, anomalias elétricas nos nossos ambientes, causados por fatores que a gente não enxerga, que a gente não vê, só fazendo uma análise para descobrir o que está acontecendo ali, então fazer as ações para resolver aquilo lá, tornar equilibrado. Então tudo isso que a gente muitas vezes não vê, não enxerga e acha que não existe, pode estar causando todas essas situações na nossa vida que a gente não entende, a gente acha que tudo é por acaso.
Não tem como tu acreditar que tudo é por acaso. Se fosse tudo por acaso, tivesse tudo escrito, a gente não precisava nem fazer nada, era só levantar de manhã e ver o que acontece. Está tudo escrito, o que vai acontecer comigo? Ah, não sei, está tudo escrito. O dia que eu vou morrer, está tudo escrito, é assim, né? Aquela fatalidade. Não é assim. Não é assim. Se tem gente que acredita nisso, gente que crê nisso, ok, cada um. Mas assim, ó, eu mudo a minha situação a hora que eu quiser. Tudo são escolhas. Onde eu estou hoje foram as minhas escolhas que me trouxeram. O meu passado, interessa meu passado? Não adianta ficar remoendo o meu passado? Não. Não adianta, só serviu de lição para onde eu estou hoje. Ele só me trouxe até onde eu estou hoje. Na época, quando eu fiz um monte de coisa que deu errado no meu passado, e para quem conhece a minha história, eu tive um monte de dificuldades que, por escolhas erradas que eu fiz, isso só me engrandeceu, só me deu crescimento, porque eu aprendi com isso. Muito. Cortei na carne, mas aprendi. Custou muito caro, mas aprendi. São coisas que a literatura não te ensina. Só passando. E no momento que a gente está fazendo essas escolhas erradas, tendo atitudes erradas, tu acha que está certo. Isso é o que importa. Entendeu? Por isso que a gente não se arrepende. Por quê? Porque na época era essa a opção. A gente achava que estava fazendo a escolha certa. Então não tem que se arrepender, a gente tem que servir apenas de baliza. O passado tem que servir de baliza para nos direcionar para frente, de fazer as escolhas mais assertivas possíveis para chegar onde a gente quer. E para isso que se usa então ferramentas que vão te auxiliar a fazer as melhores escolhas, fazer a sincronia dos sistemas para te levar até o ponto ideal, até o ponto que a gente quer chegar. Porque se as coisas não forem se conectando, onde tiver um problema errado no meio, tu já desvia tudo e já quebra e não vai e não anda. Né? A nossa vida é assim, a nossa empresa é assim, nossas atividades empresariais são assim. Muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, por que agora, esse mês não entrou cliente? Né? Muitos profissionais liberais muitas vezes me perguntam, o que está acontecendo quando a gente começa um trabalho? Pô, parou, meus clientes sumiram tudo. O que aconteceu? O que houve? Né? A grande maioria das vezes são questões energéticas, questões que estão com a gente. A gente resolveu, a gente causou isso tudo, foram escolhas que a gente fez, muitas vezes inconsciente, a gente nem percebeu, mas se fez umas escolhas lá que criou uma energia de repulsa, espantou os clientes naquela semana, naquele mês, ou quando não é para sempre, né? Então tudo tem que ser observado. Tudo tem que ser, porque tudo dentro da física é uma questão de ação e reação, não tem como ser diferente. Toda ação corresponde a uma reação, então a gente tem que cuidar as ações, porque vai ter reação. Né? E o caminho é um somatório de escolhas, não tem como ser diferente. É um passo mais outro passo. Se essas escolhas se somarem em sincronia, você vai chegar lá onde você está planejando. Se forem com mais facilidade, com um ambiente for mais favorável, você vai chegar mais rápido. Né? No entanto, se deixar por obra do acaso, não sei nem se vai chegar, porque vai acontecer qualquer situação, você vai fazendo escolhas à medida que vai aparecendo. À medida que a situação, à medida que a bola vai picando, você chuta. Para que lado? Não sei, eu chutei. A bola picou na minha frente, eu chutei. Né? Não é assim. Bueno, então apresentei para vocês a agenda que vocês têm aí, como funciona, de novo, de uma forma mais detalhada. Esse catalisador móvel, que serve para atividades profissionais, de menor porte, alguma loja, algum profissional liberal ou alguém que queira para si mesmo, porque além de potencializar as suas intenções, seus negócios, ele pode abrir possibilidades, né? Pode abrir possibilidades e proteções, tá? E esse aqui então para nível empresarial, para nível de associações, para nível de corporações, se utiliza esse daqui. Assim, pessoal, o Natal está chegando. Vocês já pensaram em uma agenda quântica de presente para alguém que você gosta muito? Olha que presente, hein? Olha que presente. Uma agenda quântica. Ah, mas a pessoa não sabe nada disso, não tem que saber?
Você está dando um chip para ela onde vai potencializar aquilo que ela quer. E aí, a partir do momento que ela ganhar, dá para explicar de uma forma bem detalhada como isso funciona. Mas essa pessoa não entende muito, não precisa entender, só usa, explica como usar, né? É um belo presente de Natal que vai ativar potenciais para um ano todo. Muitas vezes a gente dá um presente de Natal que só dura naquele momento, é bonito e tal, mas ele não acrescenta muito a nível de evolução, e uma agenda quântica acrescenta, porque ele pode chegar em qualquer situação que você queira, porque é uma ferramenta que vai levar até lá, que possibilita melhorias. Tá, pessoal? Bom, eu acho que passou um monte de pergunta aqui. Como que eu vou ver isso tudo agora aqui? Não sei, eu não consegui ler nenhuma. Deixa eu ver aqui. Bueno. De qualquer forma, pessoal, vocês têm meu contato, todos têm meu contato. Eu fico à disposição de vocês sempre. Vocês sabem disso, a qualquer momento, vocês queiram trocar uma ideia, queiram conversar, queiram discutir. E a minha intenção é, com certeza, que vocês se deem muito bem nesse próximo ano, utilizando essas ferramentas todas que eu passei, né? Eu quero ajudar vocês a chegar lá. Se precisar que a gente faça mais outras lives, me mandem questões, me mandem perguntas. Eu tenho dúvida nisso aqui, faz um vídeo, faz isso. Ok. A intenção realmente é fazer com que vocês tenham o máximo aproveitamento possível dessas ferramentas quânticas aí. É isso que eu sempre prego para meus clientes. Tem que ter resultado, né? A ideia é ter resultado. Realmente essa é a ideia, tá? E eu sei que depois vocês vão me fazer um depoimento bem legal lá, que eu sempre tenho receio de pedir depoimentos, porque as pessoas têm, né? Tem medo de dar um depoimento, tem vergonha, enfim, quem quiser dar um depoimento, que teve uma situação favorável, que teve uma conquista, enfim, que queira compartilhar com as outras pessoas, ou passa para mim, ou enfim, agradeço se alguém fizer isso daí. Tá, meus queridos? Então, está encerrando o nosso tempo aqui, vamos fechar essa live, e agradeço a atenção de todos vocês aí. Se ficou alguma dúvida, eu falei muito rápido muitas vezes, em muita situação, e eu fico à disposição para responder para cada um, se for o caso. Me manda no pessoal ali, me manda alguma pergunta, ou quiser mandar aí mesmo no Instagram, ok, vamos continuar agora, em qualquer outro momento, trocando ideias aí. E assim, ó, pensem na possibilidade de uma agenda quântica de presente. Se você é um profissional liberal, se você tem uma empresa, você tem um negócio, ou vai começar um negócio, ou você tem... Olha, eu tenho isso daqui com estudantes, inclusive em outro país, um presente da família. A pessoa levou isso aqui junto para o outro país, para estudar e se dar bem nos estudos. Olha isso. Potencializando as possibilidades de avançar nos estudos através de objetivos dentro da área de estudo dele. Tá, pessoal? E esse daqui para empresa, para organização, para associações. Se vocês têm uma entidade, por exemplo, se você tem uma associação, um clube, uma associação de meditação, um clube de meditação, os seus clientes fazem, você se reúne de vez em quando lá. Isso aqui você pode utilizar para todos os seus clientes, fazer um grupo, fazer um ecossistema do seu negócio, da sua entidade, da sua clínica, do seu espaço, com uma antena quântica que aqui, potencializar para todos os seus clientes. Como isso funciona, como isso é possível, vamos conversar em paralelo se alguém tiver interesse, tá? Tudo isso é possível fazer então. Uma associação onde se reúne todos os interesses particulares, se faz um ecossistema maior naquela associação, naquela entidade, naquele espaço, e potencializa aquilo tudo lá. Tá, pessoal? Então, agradeço e fico à disposição de vocês, tá? Abraço.